Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E pessoal, dessa vez é a nossa última atualização semanal, porque daqui a alguns dias o Kingdom Come Deliverance 2 finalmente estará entre nós. Então esse vídeo aqui é o último vídeo de notícias de Kingdom Come, né? O próximo vídeo de Kingdom Come Deliverance 2 aqui do canal já será guias informativos para vocês e lives, beleza? Então já chega fortalecendo aqui, né? Já deixa seu like, se inscreve no canal que como uma despedida dessa playlist de notícias de Kingdom Come Deliverance 2 pra gente ingressar na terça-feira com a playlist oficial de guias de Kingdom Come Deliverance 2. E obviamente, se você ainda não comprou o Kingdom Come Deliverance 2, galera, não deixa de passar na Instant Game, que eles estão com umas promoções excelentes para nós jogadores e você não pode perder essa oportunidade. Se você gosta de Kingdom Come, quer jogar o jogo no lançamento, mas não quer pagar preços abusivos que essas outras plataformas estão cobrando para você, você precisa conhecer a Instant Game e o primeiro link aqui da descrição já vai te levar direto para a loja na página de venda do Kingdom Come Deliverance 2 para você poder dar uma olhada com seus próprios olhos nos preços que eles estão fazendo. Então não perde essa oportunidade, já clica no primeiro link aqui embaixo na descrição. Pessoal, como primeiro vídeo aqui que eu quero reagir com vocês é o vídeo cinemático do Kingdom Come Deliverance 2, que provavelmente a maioria de vocês já viu. Então vamos ver de novo aqui junto comigo e bora dar uma analisada nesse trailer. Simplesmente fenomenal, né, galera? Uma das coisas que eu quero analisar aqui com vocês, tá? É justamente isso daqui, tá? O Henry dançando, provavelmente estão rodando aqui, né? Mas estão provavelmente dançando numa taverna. Henry bem acompanhado aqui com essa moça, né? Que provavelmente não é só amiga dele. O que dá a entender é que realmente, cara, a Teresa, infelizmente, vai ficar pra trás, né? Pelo menos o que deu a entender até agora no jogo, né? Nos trailers que a gente tá vendo. Outro detalhe muito importante que eu gostaria de salientar aqui, né? Não joguei o jogo ainda, é essa mulher. Galera, essa mulher, pra quem não lembra, é aquela mulher da primeira taverna, né? Que o Henry chega. Assim que o Henry sai lá da casa da vozinha lá, que cuida dele do Henscapon depois do ataque, ele vai pra uma taverna onde essa mulher trabalha. Inclusive o Henry ajuda, meio que ajuda entre aspas, né? A salvar ela de um possível abuso ali que ela sofreria dos soldados, dos bandidos que estavam atrás do Henry, né? E ele ajuda ela e depois ele vai lá para essa taverna e começa a fazer algumas side quests com essa mulher. Essa mulher já apareceu em trailer, já apareceu aqui agora no cinemático e ela já apareceu nas primeiras gameplay porque ela já é apresentada a nós logo no começo do jogo. Eu acho que essa mulher tem muita importância nesse jogo. Essa mulher já apareceu também em algumas montagens, né? Ela bem aqui, como você pode ver. Ela já apareceu aqui também, ó. Eu tava até procurando aqui pra poder achar certinho, né? Nesse trailer, Saints and Sinners, né? No trailer aqui, ó. Ela aparece nessa parte. Aqui nesse ponto parece que ela e o Henry já têm certo tipo de intimidade, né? O sorrisinho dela batendo no ombro, tipo, ah, deixa de ser bobo e tal, alguma coisa do tipo. E ela aparece também aqui nesse outro trailer, né? No Official Story Trailer, que se você der um play aqui, ó, nessa minutagem, 1 minuto e 8, ela aparece de novo guardando uma faca, né? Ela tá olhando quase que pra câmera e ela guarda uma faca e faz cara de paisagem. Então, tipo assim, cara, essa mulher, ela já apareceu em diversos pontos, né, de trailer, de cutscene, de novo. Então, cara, eu acho que essa mulher ela vai ter um papel muito importante aqui nesse jogo. Não sei ainda o que. Pode ser, sei lá, uma amiga do Henry para poder concluir certos tipos de missões, porque aqui ela tá guardando uma faca, então ela não parece uma personagem boba, né? Ela parece ser uma personagem muito inteligente, por sinal. Mas vamos ver como é que isso aqui vai se desenrolar. Então, continuando aqui com a nossa cutscene, né? E aqui ela vai dar a mão pro Henry. Isso daqui eu acho muito interessante, porque olha só, ela dá a mão e o Henry ignora, tá ligado? Ele não vai na dela. Tipo assim, é por isso que eu tô falando que ela parece uma personagem muito interessante, talvez muito zoeira, muito, sei lá, tá ligado? Que zoa o Henry de certa forma.
porque o Henry cai, né? O Henry toma um soco, cai, ela vai ajudar e ele tipo, ó, que isso, velho? Você tentando me ajudar, tá ligado? Tipo assim, né? Tipo, ó, você tentando me ajudar? Mas, não sei. Aí aqui pra frente a gente vê o Henry num torneio, obviamente, e depois corta pra guerra, pra um problema. Volta pro torneio de novo, onde a viseira tá levantada. Esse detalhe é muito interessante, né? O detalhe que agora nós temos aqui no Kingdom Come 2, que é a viseira levantada, que ela vai abaixar quando você entrar em combate. Então, quando você for conversar com NPCs, a viseira está levantada. Óbvio, isso faz sentido, né? No 1 não é assim. Aqui, de novo, flertando com a menina da taverna, aquele momento que eles ficam rodando e tal. Corta pro Henry na mesma posição, agora dessa vez lutando no campo de batalha aqui, né? Não sabemos aonde é, mas ele empurra o cara, bate em um, bate em outro, puxa a arma de fogo, o cara de cavalo vem e toma. Nossa, essa cena inclusive é muito linda, né? Porque a transição ela é genial. O Henry acaba de lutar com os caras, puxa a arma de fogo, vem um cara full plate com um cavalo de guerra. Obviamente, nessa situação, nessa circunstância, a única coisa que pararia esse cara é uma arma de fogo, velho. Porque não tem como. Nem com a alabarda aqui não seria fácil parar esse cara de cima do cavalo. E o Henry já apela, né? O Henry olha pra circunstância e fala, né? Vem cá então. E toma. Muito lindo, cara. E depois aqui o Henry na casa de banho, né? E os guardas pegando ele, possivelmente aqui cometeu algum crime aí, obviamente. Cara, resumaço aqui do Kingdom Come, né? Do que vai ser esse jogo, né? Me interesso muito em saber como que cada um desses pontos vão ser desenrolados no jogo. Cara, eu tô muito curioso pra saber quem que é essa mulher, qual que é o papel dela na história desse segundo jogo, tá ligado? Porque ela apareceu demais até agora, mas não tem muito detalhe, né? Mas enfim, vamos lá. Essa foi mais um aí, ó, 30 segundinhos dessa vez cinemático aqui, né, cara? A gente não tinha um trailer cinemático. Esse foi o primeiro trailer cinemático que a gente teve de Kingdom Come 2 e muito bom, por sinal. Parabéns aí, Warhorse. Saiu também aí, né, um story recap do Kingdom Come Deliverance 1, né, pela Warhorse, mas é as cutscenes, mostrando as cutscenes ali e tal, os principais eventos, mas, obviamente, eu não posso deixar passar, né, galera, que eu também, aqui no meu canal, eu fiz esse vídeo aqui, que é o meu vídeo de 1 hora e 3 minutos, muito completo, sobre a história do primeiro jogo, né? E eu coloquei aqui os principais personagens e eventos, então se você ainda, por algum motivo, não viu esse vídeo que eu fiz, cara, vai por mim, compensa demais vocês verem, porque nessas 1 hora e 3, eu tentei dividir no máximo possível, eu coloquei as cutscenes nos momentos certos que eu estou comentando a respeito, né, do assunto, então eu consegui encaixar as cutscenes exatamente com o que eu estava falando. Então fica assim uma coisa muito boa. Se você já jogou o jogo e quer um resumo da história, esse aqui é o vídeo pra você. Pô, Mr. Bonnie, mas o vídeo tem 1 hora e 3 minutos. Sim, mas você vai ver isso daqui e vai passar rápido que você não vai nem ver, cara. Porque eu consegui deixar o mais enxugado possível, sem enrolação. Direto ao ponto, destacando as principais missões e eventos e personagens aqui do Kingdom Come 1. Então se você não viu, não perde tempo, rola a descrição um pouquinho para baixo que esse vídeo vai ficar fixado no card. Nós tivemos aí também, né, galera, a live 4 do Kingdom Come Deliverance 2 aí, ó, SirTub e Procop novamente fazendo outra live stream ali na roxinha, né, na Twitch. Resumindo para vocês, tá, nessa live que eles fizeram, eles abordaram outra side quest envolvendo também combate, envolvendo um pouco da furtividade e etc, tá? Então assim, foi uma live muito da hora e foi, se eu não me engano, a última live que eles fizeram a respeito de Kingdom Come Deliverance 2. Então se você não viu, né, quer ver a live completa, eu indico que você entre aí, ó, na Warhorse Studios, né, depois, ou então você espera essa live ser disponibilizada aqui no YouTube, para você poder ver ela legendada. E um detalhe muito interessante foi que durante essa live, né, cara, que eu assisti ela completa, o Henry e o ator que faz o Henry, no caso, né, e o ator que faz o Lord Capon, eles chegaram na live stream, né, que eles estavam fazendo, e o Lord Capon pegou pra jogar um pouquinho, mas tomou um amasso lá no combate, né, eu não sei se ele domina muito o jogo, mas enfim, né, o jogo não lançou ainda e provavelmente ele tá trabalhando muito ali na questão da interpretação do personagem, né, acredito que ele não teve tempo pra jogar o jogo ainda, mas aí ele chegou aqui e tal, pra ajudar o SirTub e o Procop aqui numa parte, ele lutou com alguns soldados lá, né,
e acabou morrendo. Aí eles conversaram um pouco com o chat e depois pegaram e foram embora. E o Surtub e o Procop continuaram com a live. Assim, foi uma live muito da hora. Se ela foi a última, foi fenomenal isso tudo que a Warhorse fez nessa campanha de marketing aqui pro Kingdom Come 2, né? Todas essas séries de lives, esse monte de vídeos dando informações para nós sobre o jogo, foi simplesmente fenomenal, um excelente trabalho aqui da Warhorse Studio. Outro detalhe também foi isso daqui, né, cara, que eu ainda postei aqui no meu Instagram, tá? Inclusive aí convido vocês que têm Instagram também a me seguirem aqui, eu gosto de trocar ideia pelo chat do Instagram também com os seguidores, trocar algumas dúvidas, informações e etc. Então, quem ainda não me segue aí, ó, no Instagram, é esse daqui, tá? MrBonze Gameplay, beleza? Você acha fácil aí, é essa fotinha aqui, ó, essa carinha feia aqui, beleza? E aqui você tem o mapa com a hora que esse jogo vai ser lançado em cada região. Então, no nosso caso aqui, né, para quem ainda não sabe, o jogo vai ser lançado 13 horas, tá? Da terça-feira, dia 4. Só que aí que tá, galera. A gente vai poder, no dia 3 de fevereiro aqui, ó, agora vendo o post original, né? No dia 3 de fevereiro, para Steam, nós vamos poder fazer o pré-carregamento do jogo, ou seja, já deixar o jogo baixado. Pessoal do PlayStation 5, 2 de fevereiro. Pessoal do Xbox X e S, 28 de janeiro, ou seja, essas aqui, né, são as datas com os horários aí, ó, aí você pesquisa, né, 8 AM PST ou 5 PM CET, pesquisa aí o horário certinho para você ter essa informação, para saber exatamente a hora que você vai poder já começar a baixar o jogo antes do lançamento, beleza? E aí depois, no dia 4, os horários são esses daqui. Outro detalhe também muito importante que eu tenho que falar com vocês agora, principalmente para a galera do PC, aqui no canal do RPG Division, né? Ele fez um vídeo aqui no dia 24 de janeiro. Eu vou deixar o link com os créditos aí, obviamente, né, para você vir aqui e checar na íntegra. Ele fez um teste no PC dele com essa GPU, né, um Radeon RX 6800 XT. Essa placa ela é uma equivalente à 3060 Ti, que é a exata placa que eu tenho no meu PC. Ele tem um Ryzen 9 5900X e ele tem 32 GB de RAM. E ele fez um teste aqui muito interessante para nós, né, onde eu vou ligar a legenda aqui, a gente vai dar uma olhada. E aqui nesse vídeo ele especifica, né, que rolou um patch de 50 GB em média do Kingdom Come Deliverance 2. E isso daqui que ele está fazendo agora está rodando aqui em cima, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, tá 50 FPS, 40, 30, então assim, ele fica variando bastante, né, tá entre 40 e 50 FPS na verdade. Isso daqui ele está com a configuração entre médio e alto, tá, isso daqui antes do patch. Tá? E aqui você vê uma gameplay de combate, né? Ele tá combatendo aqui com os inimigos. A gente sabe que o Kingdom Come Deliverance, pelo menos o 1, ele pesa muito quando tem muito NPC no local, né? Principalmente inimigos nas batalhas onde você lutava contra múltiplos inimigos, né? Múltiplos aliados e múltiplos inimigos, o jogo pesava muito, mesmo você tendo um hardware poderoso, né? Porque o primeiro jogo ele é mal otimizado mesmo, tá? E aí depois, galera, depois do patch, olha aqui, ó, ele manteve entre médio e alto ainda, depois do patch, e ele tá conseguindo aqui, ó, 70 FPS, né, um ganho significativo no FPS na configuração dele, tá? E olha ali, ó, ele vai em 70, tá estável em 70, né? Beleza que aqui ele tá na floresta, então a gente tem que ressaltar isso. Em floresta, o meu jogo no primeiro também, ele roda normal, roda liso. Agora o problema é quando a gente entra na cidade. E ainda mais aqui falando de Kuttenberg, né? Eu não sei se nesse vídeo dele, ele coloca pra andar na cidade. Eu acho que não, ó. Aqui na frente, pera aí, ó. Aqui na frente ele colocou no Ultra, né? Com o patch, com aquela configuração. E ele tá rodando ali, ó, 44 FPS, 46, 45. Vamos ver se ele rodou aqui no alto. Acho que eu acabei pulando, né? Não, aqui é o Ultra ainda. Ó, mais um pouquinho antes, ó. Ele roda no alto
também, né, depois do patch, e ele tá conseguindo ali 60 frames cravado em média, né? Ele cai às vezes um pouquinho para 50 e pouco, mas ele tá na casa dos 60 frames ali, tá lutando com 3 inimigos, né? Mas, de novo, repito, ele está na floresta. Tá? Então, provavelmente, se essa placa de vídeo realmente for equivalente a 3060 Ti, eu vou rodar aí o jogo provavelmente na minha configuração atual, que é uma 3060 Ti, né? O meu processador vai ser mais potente do que o dele, mas questão de placa de vídeo, eu acho que eu vou ter que rodar entre médio e alto mesmo, porque eu acredito fortemente que ao entrar na cidade, o FPS vai cair, mesmo que o jogo esteja bem otimizado. Quando a gente entra em cidades, tem muita coisa para renderizar, ele não foi na cidade, ó. Esse teste tudo que ele fez foi lutando com bandidos na floresta, tá? Então isso daqui é uma coisa que a gente tem que se atentar. Não dá pra levar isso daqui como uma verdade absoluta. Ele fez o teste na floresta e a gente sabe que isso é muito mais leve, tá? Mas, enfim. O que eu quero dizer com isso tudo, né? Eu vou gravar o vídeo com a minha config atual, né, galera? 3060 Ti. Então, provavelmente eu vou ter que jogar aqui no médio / alto mesmo. A gente não sabe se vai ter mais patches que vão ser disponibilizados até o lançamento para melhorar ainda mais a performance, principalmente dentro de Gutenberg, não sabemos disso. Mas dia 4 a gente vai finalmente, né, fazer os testes. E um dos primeiros vídeos que eu farei vai ser justamente testando o jogo e como que ele vai estar, né? Como que ele vai estar rodando na minha máquina. A gente vai dar uma olhada agora nesse outro vídeo que ele fala um pouco de como os NPCs reagem aos seus crimes, né? A certos crimes. A gente vai fazer um guia detalhado disso daqui quando o jogo sair, tá? Inclusive é um dos primeiros vídeos que eu já quero fazer aqui no canal para poder explorar um pouco disso. Já fica aí como spoiler para vocês. Mas aqui a gente tem um resumão, tá? Então, bora dar uma olhada. Did you want to knock me out and then rob me? You'd better beg for mercy. What do you want, you beggar? You yokel. The Lord sees you. Murderer! Oh, here you are. Now I've got you. I give up. We know how to make quick work of murderers here, so that everyone knows what sort of criminal scum they're dealing with. Why don't you go somewhere else? For good, ideally. What do you want? But make it quick, you dirty vagrant. We know how to make quick work of murderers here. With that brand on your neck. The only thing you'll be getting for what you've done is the rope. Um vídeo aqui muito da hora, né, mostrando um resumo de como que são os níveis de crime. Como eu falei, né, repito aqui, a gente vai fazer um guia detalhado disso, como que isso funciona e se dá para sair de determinadas situações, a depender, né, do que você faça, quantas vezes você consegue escapar no diálogo ou se você sempre consegue escapar no diálogo. Eu vou fazer um guia detalhado sobre isso, porque a gente precisa estar atento a isso daqui, principalmente jogadores aí que, assim como eu, tem uma tendência a furtar, né, a ter uma gameplay mais errada aos olhos dos NPCs. Talvez a minha primeira play eu faça de forma mais honrada, mas não sei, né? Enfim, quem quer ser um ladrão, quem quer ser uma pessoa aí que é mestre da furtividade, do assassinato, vai ter que entender como isso daqui funciona de ponta a ponta, senão vai acabar desse jeitinho aqui, ó, indo pra forca, beleza? Então, já fica de spoiler aí, um dos primeiros vídeos do canal vai ser detalhando isso pra vocês. E aqui agora um outro vídeo que o Warhorse também disponibilizou, e como ele tem bastante diálogo, eu vim aqui pro YouTube pra ativar a legenda, pra quem não manja do inglês entender um pouco melhor. Então vamos dar um play aqui e bora dar uma olhada. I've got you. You can't just kill animals that belong to someone. But I didn't kill it just for the thrill. I had a good reason. That beast was mocking me. What? I walked by it, and all of a sudden, I heard, "Arsehole!" I said to myself, I must be hearing things. I wanted to keep going, and then I heard it again. Bastard! So I turned around and said, "Are you talking to me?" Well, guess what happened next? I haven't the foggiest. It looks me straight in the eyes and starts to shit. I was furious. And after that, well, I reckon I just got carried away. A talking animal, you say? I've never heard such horseshit in my life. Cara, na boa, velho, simplesmente sensacional, né?
Possivelmente isso daqui é uma opção de diálogo que você pode usar pra se defender que deu errado. E o Henry escolheu uma abordagem muito ruim cá entre nós. Se defendeu dizendo que não agiu pela simples emoção, né? Que ele estava se defendendo porque a galinha estava zombando dele. Com certeza aqui é uma opção de diálogo que não ia colar, né, velho? E o NPC, ele corresponde muito interessante, né? Primeiro, tipo, eu não faço ideia, não tenho a mínima ideia. E aí depois, cara, na boa, velho, você é um maluco. Eu nunca ouvi tanta bobagem, como ele mesmo diz. Muito da hora. E eles conseguiram trazer uma boa pitada de humor aqui nesse corte, né? Nesse mini vídeo. Muito bom, simplesmente sensacional. Então, pessoal, no mais é isso. Eu acredito que eu tenha trazido aqui todas as informações mais relevantes da semana para vocês. Se eu esqueci alguma informação relevante, coloca aqui embaixo no chat, né, nos comentários, na verdade, para poder complementar ainda mais com as informações contidas nesse vídeo. E se você gostou, obviamente, né, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda por algum motivo não for inscrito. E se for possível, hypar o vídeo também, por favor, isso ajuda demais aqui o YouTube a entregar os vídeos do canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado mais uma vez. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.